Vamos ao tema de hoje. É o capítulo 28 de Isaías. Não vou falar Salmos, já falei Salmos outro dia, mas é Isaías capítulo 28. Você sabe que Isaías é chamado de o profeta do Novo Testamento, né? É o Evangelho do Antigo Testamento, é o Apocalipse também do Antigo Testamento. Ele traz mensagens muito bacanas aqui e nós vamos ver essas mensagens bem claras aqui. Inclusive, alguns desses textos são usados lá em o Novo Testamento e no livro do Apocalipse, quando fala sobre a nova terra, essa esperança toda maravilhosa que Deus quer estabelecer para a gente. Bom, aqui são 6 ais até o capítulo, 33, do 28 ao 33 é um mesmo contexto. É a preocupação de Isaías em passar para o seu público, não é? Para o alvo, seu alvo, público-alvo, que era Judá, ali, esta mensagem de que Deus está cuidando deles, mesmo que eles tenham feito escolhas péssimas, Deus vai cuidar deles e vai dar o destino correto aos reinos que tripudiaram em cima de Judá e de Israel também. Deus usou alguns destes e agora eles estão completamente longe dos planos de Deus, vão receber o juízo retributivo. Então, no capítulo 28, nós vamos ver bem essa questão de Samaria. E olha como vem este primeiro ai, né? Este primeiro ai. Quando a Bíblia aqui fala, Isaías fala em Efraim, ela está citando as 10 tribos do Reino do Norte. Foram separadas, Jeroboão foi o primeiro rei ali, ele fez 2 bezerros de ouro grandes, né? E colocou ali para que as pessoas pudessem adorar. E fez um sistema novo de adoração ali no Reino do Norte. Então, olha como aqui Isaías, né, Deus, através de Isaías, se refere a essa Samaria. Diz assim, ai da soberba, soberba nunca é uma coisa boa, né? Ai da soberba, coroa dos bêbados de Efraim. Aqui bêbados tem 2 sentidos. Bêbado de beber bebida alcoólica, não é? São os alcoólicos. Então está falando dos alcoólicos, aqueles que não têm controle nenhum. Quando você bebe, você perde o controle. Ah, mas eu bebo socialmente, perde o controle. X%, 0, alguma coisa, você perde o controle. Claro que você perde o controle. Né? O álcool ingerido em excesso, mas é só um pouquinho, ok. Então, como uma fruta, que ela tem um álcool específico ali e excelente para o corpo. Ah, não, mas o vinho é bom para o coração. Sim, é bom para o coração, mas não é bom para o estômago. Então, use alguma coisa que seja boa para o coração, para o estômago. O suco de uva, por exemplo, eu dá super bom, super recomendo, gosto, uso. Não é propaganda, é porque eu uso e é o melhor mesmo. Mas aqui a gente encontra a coroa dos bêbados de Efraim, do Reino do Norte, Israel. Então, essa primeira ideia dos bêbados e daqueles que receberam ou que beberam dos outros deuses, não é? Da adoração dos outros deuses. Aqueles que abandonaram a Deus e se tornaram embriagados, não é? Com outros deuses. Então ele vai dizendo aqui, e da flor caduca, a flor que murchou, da sua gloriosa formosura que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho, não é? Carrega mesmo sobre essa questão do álcool, né? Então Samaria escolheu um lugar extraordinário, né? Ali ficou num local alto, um local privilegiadíssimo, uma boa segurança, a não ser para um cerco, né? Então ela teve alguns reis muito bons, teve uma transição de reis bons que fizeram prosperar a cidade, não religiosamente, né? Jeroboão II, por exemplo, foi um rei muito próspero e tal, mas teve uma série de reis fracos, muito fracos. Então o Senhor diz assim, e eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso. Então vai apresentar uma parte do sofrimento aqui agora, o sofrimento de Israel. Um certo homem valente e poderoso, se referindo a Salmanaser, que fez um cerco aí de 3 anos em
nessa cidade de Samaria, né? E em 722 acabou com a cidade, levou aí milhares de prisioneiros e trouxe milhares de prisioneiros de outros reinos para que eles se misturassem ali. Então vai trazendo aqui uma descrição bastante interessante, essa daqui. Então ele diz assim: este com uma queda de Saraiva, com uma tormenta de destruição, com tempestade de impetuosas águas, que transbordaram com poder, as derribará por completo. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Acabou. O Rei do Norte acabou. 10 tribos acabaram, terminaram a sua história. Somente Judá ficou. E ali de Judá sairia um guia, não é? O Messias sairia de Judá. Então Israel foi pisada, foi destruída. Aqui fala da restauração no verso 5. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória. Ele será a coroa de glória. E o formoso diadema para os restantes do seu povo, aqueles que sobraram, aqueles que ficaram, que foram para Judá, que foram para Jerusalém, né, que estão nas mãos de Deus. Então há sempre uma aplicação dupla. Sempre uma aplicação dupla. Nós estamos vivendo numa Samaria, soberba, cheia de orgulho, e o diabo está fazendo um escarcéu danado aqui, está estragando completamente esse reino que é de Deus, e nós estamos permitindo isso. Nós estamos abrindo as nossas casas para que ele entre, nós estamos abrindo as nossas famílias para que ele possa comungar ali, as nossas leituras, o que vemos, os filmes, as músicas, nós estamos abrindo de diversas maneiras, de costumes, os costumes da família, os costumes em todos os sentidos, na educação de filhos. Nós estamos abrindo, estamos tirando. Agora há uma tendência de tirar o AC/DC, antes de Cristo, depois de Cristo. Como? Vamos colocar Cristo se a nação não é cristã. Quer dizer, vamos tirando tudo. Aí a pergunta que fizeram para a filha do Billy Graham, onde é que estava Deus lá no 11 de setembro? Onde é que estava Deus? Ela disse: onde vocês deixaram. Vocês tiraram Deus das escolas, das praças, dos hospitais, de todos os lugares. Vocês tiraram a Deus e agora querem Deus? Ele está no mesmo lugar onde nós o deixamos. E aí Deus tem um plano especial para restaurar esta Samaria que a gente vive, essa bagunça que a gente vive, né? Deus proverá. Então diz aqui no verso 6, será o espírito de justiça. Olha que coisa bacana, justiça é a palavra-chave aqui, para o que se assenta a julgar, e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Jesus é a pedra de esquina, Jesus é o juízo, Jesus é a justiça. Então haverá a restauração e haverá a redenção. Aqui fala dessa redenção do Messias, essa redenção é messiânica aqui, porque se Israel tivesse completado, ou Judá tivesse completado a vontade de Deus, então o Messias estaria numa outra circunstância aqui, outra circunstância por aqui. Aí vem agora Jerusalém, fala de Efraim, norte, agora vai falar de Jerusalém. Mas também, eu gosto desses mas, porém, todavia, mas também estes cambaleiam por causa do vinho. Novamente, o vinho com duas ideias, a embriaguez mesmo, o descontrole, e a embriaguez com outros deuses, né? Estar embriagado com outros deuses. Aí diz assim, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam. Olha, você imagina. Espiritualmente nós estamos mal. Quando o profeta e quando o sacerdote cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no juízo. Que nação prospera quando a gente tropeça no juízo, tropeça na visão. Eu vou para onde? Se a minha visão estiver turbada, para onde eu vou? Só Deus pode me dar uma visão clara. Você quer educar bem os seus filhos? Busque a Bíblia, estude a palavra. Você pode ouvir pessoas falarem por aí, claro, não tem dúvida nenhuma, tem gente que fala muito bem, mas confira com a Bíblia, para ver se realmente nós estamos no caminho certo. Não tenha medo de amar a palavra de Deus. Hoje as pessoas vão dizer assim, não, a Bíblia é um livro, é escrito por homens.
Vamos dizer isso mesmo, né? Mas é isso mesmo? Aqui diz que em Jerusalém, né, as mesas estão cheias de vômito, não há lugar sem imundície. Nós estamos vivendo assim no mundo hoje. Alguém me falava hoje, uma pessoa que está completamente maluca de tanto ver noticiários e ver a ordem mundial e ver não sei o quê, tudo tem uma explicação, tudo tem um fundo, ela está ficando maluca. Vai precisar de ajuda, vai precisar de ajuda. Aí ele tem até uma linguagem infantil, né? A quem, pois, se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ninguém está ouvindo os profetas. E aí é um jogo de palavras aqui no hebraico que nós não vamos entrar, mas o verso 10 diz assim, porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre... Isso é um jogo de palavras terminadas em ave. E mais preceito, regra sobre regra, e regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. A gente usa até para dizer que na Bíblia a gente tem que estudar um pouco aqui e um pouco ali. Não está errado isso não, né? Mas isso daqui é uma linguagem bem infantil. Assim, a gente tem que ensinar vocês com uma linguagem bem infantil. Não é esses lábios gaguejantes, né, de crianças contando as coisas. Mas, olha, ao qual ele diz, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. O descanso que Deus oferece, nós não quisemos ouvir de jeito nenhum. Aí vem essa descrença, a punição novamente, né? O Egito também vai ser punido. E ele tem um texto bacana que diz assim, porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, né? E o cobertor tão estreito que ninguém poderá cobrir-se com ele. Isso é um pecado. O pecado resolve aqui, não afasta ali. Puxa para cá, sobra o pé. Cobre o pé, falta a cabeça. É isso. O pecado não resolve, não deixa você ok. O pecado não faz isso. Haverá um juízo retributivo e ele faz aqui uma parábola sobre aquele que planta. Que plante no lugar certo, não é? Que plante no lugar certo. Deus tem um método. Deus não se atrasa para plantar. Na hora certa ele planta. Na hora certa ele colhe. Então vamos fazer o mesmo. Vamos buscar o Senhor para que possamos aprender dele como andar no tempo dele. Andar exatamente no tempo dele. Então aqui um chamado para a gente sair de Samaria. Terrível. Não é? E não buscar o Egito, mas buscar a Deus e confiar nele. Ele faz um convite para tenhamos paz com ele. Você fica agora com a música, nós vamos fazer uma oração, você fica com o resumo, né, do capítulo e a música. Mas vamos orar primeiro. Pai querido, pedimos a tua bênção ao terminarmos aí o capítulo de hoje, que possamos ter bem clara em nossa mente esta lição, que nós somos chamados para sairmos e para andarmos com Deus, para não comungarmos com as coisas que a sociedade está dizendo que são verdades, estas coisas. Há uma verdade absoluta, a tua palavra, que não fujamos disto. Em nome de Cristo. Amém.